O encontro apologético hoje à noite, um pouco diferente. O preletor principal será o Eliel Rodrigues. Eu convidei o Eliel, pode subir, por favor, e pode trazer o seu notebook. Aqui está o Eliel Rodrigues. Eu convidei o Eliel porque foi meu aluno na Universidade Mackenzie e ele fez uma pesquisa muito bem feita dentro do parâmetro acadêmico sobre a congregação cristã no Brasil. E como este ano é o ano do centenário da congregação cristã no Brasil, embora muitos crentes da congregação não saibam disso, mas a congregação faz 100 anos este ano, então eu creio que seria muito importante. Nós não poderíamos passar o ano de 2010 sem tratar da congregação cristã no Brasil. Então, eu convidei o Eliel, fez o seu trabalho, a sua pesquisa, muito bem feita, sob a minha orientação. Eu lembrei, o Eliel é a pessoa indicada, é uma das pessoas indicadas para falar sobre a congregação cristã no Brasil. E no Brasil tem pouca coisa escrita sobre a congregação, poucos preletores que falam de forma equilibrada e bastante informativa sobre a congregação. Então, nós estaremos aqui hoje para tratar disso. Depois da palestra do Eliel, já combinei com ele, eu vou usar um pequeno tempo no fim da palestra, e aí nós teremos as contribuições, como a gente sempre faz no encontro apologético. Depois das contribuições, nós abriremos para perguntas. E eu sei que tem muita curiosidade, muita novidade, muita coisa acontecendo hoje, em termos de congregação cristã. E todos vocês que são da congregação cristã, tem alguns que eu cumprimentei antes da palestra, vocês são ainda motivo maior da nossa alegria. E nós recebemos vocês com muito respeito e com muito carinho. Bem-vindos em nome de Jesus. Então, com a palavra, Eliel Rodrigues. Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Depois que nós cantamos esses cânticos e sentimos a presença de Deus, não é verdade? Já valeu a nossa estada aqui, né? Já poderíamos ir embora, porque a presença de Deus está aqui neste lugar. Quando eu era membro da congregação, irmãos, eu acreditava que o Espírito Santo ele só se manifestava lá, na minha igreja, onde eu estava. Mas quem pode negar que a presença de Deus está aqui entre nós, neste lugar, né, irmãos? Então, se você é da congregação, eu queria que você abrisse o seu coração e sentisse também a presença do Senhor neste lugar. Amém. Irmãos, meu nome é Eliel Rodrigues, eu agradeço o convite do pastor, do professor Paulo Romeiro. Ficamos ali 4 anos no Mackenzie estudando, e no final do nosso trabalho, eu já entrei com esse propósito de fazer o trabalho sobre a congregação, e fizemos esse trabalho sob a orientação do pastor Paulo Romeiro. Um pequeno testemunho, irmão, só para os irmãos terem uma noção. Eu nasci na congregação cristã no Brasil. Quando eu nasci, meus avós já eram da congregação. E eu nasci, cresci, passei a minha infância, a minha adolescência. Fui músico, ainda sou, né? Toco hoje na igreja que eu pertenço hoje. Me casei, tive meus 2 filhos lá também. E em um determinado momento, eu trabalhando num serviço no ano de 2001, lá na congregação, nós não podemos estudar a Bíblia sistematicamente. E eu estava lá no meu departamento, trabalho com contabilidade, e um irmãozinho da Assembleia de Deus entrou no departamento e começou a conversar comigo sobre uma Bíblia de estudo, né? Eu não tinha nem noção do que era a Bíblia de estudo, irmãos. E aí eu falei, mas o que é Bíblia de estudo? Aí ele falou, uma Bíblia que tem os estudos que você pode fazer e assim por diante. Eu falei, então me traz uma que eu vou comprar essa Bíblia. Isso aí foi no ano de 2001. Aquele servo de Deus me trouxe a Bíblia, e eu estudando, irmãos, me deparei com um texto que eu gostaria que todos nós lêssemos agora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Esse versículo ele mudou a minha vida, irmãos, e daquele dia, esses 3 versículos. E esses 3 versículos eu considero como a maior verdade apologética, viu, pastor Paulo Romeiro? Esses 3 versículos, para mim, é a maior verdade apologética que existe na palavra de Deus. Efésios 2, 8, 9 e 10.
Hoje está muito moderno, né, irmão? A minha Bíblia está aqui no notebook, né? Mas é palavra de Deus também, né? Vamos ler? Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. A minha versão é revista e atualizada. Eu tinha na minha mente, irmãos, que para se salvar era necessário praticar diversos atos, ser fiel a muitos mandamentos que a igreja colocava. E a igreja ensinava isso, que você só pode ser salvo se você permanecer firme até o fim, até os últimos dias da sua vida. E muitas vezes você ainda não tinha convicção da sua salvação. Então eu vivia nessa expectativa, precisando atender todos aqueles requisitos, aqueles mandamentos pesados, né? E muitas vezes não conseguia, e muitas vezes entrava em crise nesse sentido. Mas quando aquele irmãozinho da Assembleia de Deus me trouxe essa Bíblia de estudo, e eu me deparei com aquela pergunta, a primeira pergunta que eu olhei na Bíblia falava assim: o que preciso fazer para ser salvo? Né? E a resposta é simplesmente aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Né? E ali falava, porque a salvação ela é de graça, a salvação é gratuita. Então esse versículo ele mudou a minha mente. A partir daí, iniciou uma nova etapa na minha vida, uma etapa de estudos. Comecei a aprofundar os estudos da Palavra de Deus. E estamos aqui hoje para ministrar essa palestra, irmãos. Então, irmãos, vamos aí começar. Todos estão aí com as apostilas, com as folhas, né? Nossa palestra está dividida em alguns tópicos: fé, radicalismo e perda de memória, que nós vamos explicar cada um deles. No primeiro ponto, nós colocamos aí os dados principais da congregação. O fundador da congregação que está no Brasil é o italiano Luiz Franciscon. Ele nasceu em 29 de 3 de 1866 e morreu em 7 de 9 de 1964. Em 9 de 3 de 1910, ele chega a São Paulo. Em 20 de 4 de 1910, 11 pessoas são batizadas na cidade de Santo Antônio da Platina, que ele viaja para lá, onde as primeiras 11 pessoas são batizadas. E em 20 de 6, ele retorna a São Paulo e inicia os seus trabalhos no bairro do Brás, em São Paulo. O número de templos hoje no Brasil, irmãos, do relatório de 2008, são 17.584 templos. Só em São Paulo são 4.643. Número de membros, no último censo do IBGE de 2000, se declararam membros da congregação 2.489.113 membros. E hoje ela está presente em 53 países. Um pequeno esboço histórico de como o fundador chegou ao Brasil e de como que ele iniciou os seus trabalhos. Luiz Franciscon, fundador da CCB, nasceu no norte da Itália, na província de Udine, na comarca de Cavasso Novo. Após cumprir o serviço militar, ele imigrou para os Estados Unidos, chegando à cidade de Chicago em 3 de 3 de 1890, e a sua profissão era mosaísta, irmãos. Ele fazia mosaicos em igrejas, em escolas, em edificações. O ano de 1890, em Chicago, é muito significativo, irmãos, porque nesse ano, nessa década, havia ali nos Estados Unidos uma efervescência religiosa muito grande, devido aos movimentos holiness, né, ou movimentos de santidade. E esses movimentos eles permeavam as denominações naquele período, tanto a metodista como a presbiteriana e assim por diante. Esse movimento cresceu muito, e esse movimento holiness promoviam acampamentos para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. Mas esse batismo ainda não havia glossolalia, ainda não havia o falar em línguas. E também, neste lugar, nessa cidade, era a época em que vivia o grande pregador, o avivalista D.L. Moody. Então, eu coloquei esse dado importante para nós percebermos que quando Franciscon chega a Chicago, ele encontra ali
uma efervescência religiosa, ele encontra ali um movimento religioso. E isso tudo vai influenciar a sua fé, a sua mentalidade, a maneira como ele enxerga as coisas. Podemos lembrar, irmãos, que 1890 são apenas 10 anos anteriores do evento de Topeka, ali do pastor Parham, onde a primeira pessoa falou em línguas, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo falando em línguas. Em dezembro de 1891, ele aceitou o evangelho pela pregação de um missionário italiano chamado Michele Nardi, né? Então ele estava ali em Chicago, esse missionário italiano, missionário também, Holiness, pregava também sobre o batismo, sobre a volta de Cristo. Franciscon, escutando a sua pregação, aceitou o evangelho pela pregação dele, de Michele Nardi. Em março de 1892, ele participou da fundação da primeira igreja presbiteriana em Chicago e chegou ao cargo de ancião ou presbítero. Então esse retrospecto é muito importante, principalmente para aqueles que são membros da congregação. Porque na congregação nós temos aquele mito de que a congregação surgiu do nada, apareceu do nada. Em 1910, não existia nada antes. Então, esse retrospecto histórico é muito importante para os membros entenderem que a congregação não surgiu do nada, mas surgiu de um movimento em que o seu fundador foi se convertendo a uma igreja, passando por outra e trazendo consigo diversas afirmações de fé. Em 1894, irmãos, ele recebeu uma revelação. Ele estava trabalhando em Cincinnati, Ohio. Ele estava fazendo um trabalho de mosaísta nesse lugar. E ele estava num quarto orando e lendo o texto de Colossenses, aquele texto que fala sepultados com ele no batismo, né? E ele ali recebe uma revelação de Deus, entendendo que não havia sido batizado corretamente, ou seja, por imersão. A igreja presbiteriana, ela batiza por aspersão e fusão. A partir daquele momento, o Franciscon entrou num conflito, e isso aí ia durar muitos anos, quase uma década, esse conflito, porque ele entendia que não havia sido batizado de acordo às Escrituras. Em 1898, a Igreja Presbiteriana de Chicago recebeu como membro o italiano Giuseppe Beretta. Esse irmão Giuseppe Beretta, irmãos, ele era membro da Igreja Metodista Livre. Ele se converteu à Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago, onde Franciscon era ancião, membro, tesoureiro, onde passou muitos anos da sua vida ali, se casou ali na Igreja Presbiteriana. Eu quero ressaltar mais uma vez, esses dados são importantíssimos, principalmente aos membros, que o Franciscon era de uma igreja assim, ele se converteu pela pregação de um missionário, e ele serviu a Deus muitos anos ali na Presbiteriana Italiana de Chicago. Esse irmão Giuseppe Beretta era um metodista, e eu coloquei esse dado como importante porque mais uma influência exterior ali entrava na igreja presbiteriana, uma outra visão, um irmão que vinha com uma outra visão metodista, no caso. Em 1903, então Franciscon, irmãos, compartilhou com esse Giuseppe Beretta aquela revelação que ele havia recebido sobre o batismo. Ele confessou para ele que não se sentia bem e confessou para ele que achava que não tinha sido batizado corretamente. Só que em 1903, o irmão Beretta, ele se antecipou a Franciscon. Ele se batizou primeiro. Ele foi numa igreja, lá a igreja chamada Igreja dos Irmãos, e ele se batizou primeiro. E o Franciscon, quando soube daquela notícia, ele até se espantou. Então ele pediu para aquele irmão Beretta, disse o seguinte: no dia 7/9 de 1903, que era um feriado nos Estados Unidos, o dia do trabalho, eu também quero ser batizado por você, você vai me batizar. E o Franciscon foi ali na igreja presbiteriana e anunciou para a igreja que ele iria se batizar por imersão, no dia 7/3. O pastor estava viajando, o pastor não estava presente. Os irmãos já devem imaginar o que causou ali, né? O burburinho que deve ter causado ali na igreja presbiteriana. No dia 7/3, 25 irmãos foram assistir o batismo do Franciscon no Lago Michigan, ali em Chicago. E o irmão Giuseppe Beretta batizou 18 irmãos
por imersão ali junto com o Franciscon. Não havia saída, né, irmãos? Não tinha como mais manter ali a relação ali dentro da igreja presbiteriana, porque o Franciscon estava com essa nova visão. Mais 18 irmãos também foram batizados ou rebatizados, vamos assim dizer também. Esses irmãos, eles saem da presbiteriana italiana, eles acabam por cindir com a igreja presbiteriana, passando a reunir-se em casas. Então, eles faziam os cultos nas casas e cultuavam a Deus, e ali tomavam a Santa Ceia ou a ceia, e ali eles cultuavam a Deus em casas, até que eles conseguiram um local, e ali eles fundaram a Assembleia Cristã de Chicago. Uma igreja formada por esses 18 irmãos que saíram da presbiteriana junto com o Franciscon. Houve algumas diferenças ali. O Franciscon se afastou desse grupo num primeiro momento. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que aconteceu foi que o Franciscon se afastou um pouco dessa Assembleia Cristã. O irmão Giuseppe Beretta, com outros, Pedro Ottolini e outros irmãos também, tomaram ali a direção daquele movimento, daquela igreja Assembleia Cristã em Chicago. Franciscon se distanciou com mais alguns irmãos. O grupo já era pequeno. Imagina ele já se distanciando com alguns irmãos também. E ali, irmãos, Franciscon, em 1907, ele andando ali por Chicago, ele ouviu a pregação. Um pregador que estava numa praça, e ele ficou sabendo que na missão da Rua Norte, havia uma igreja ali, havia uma missão liderada pelo pastor William H. Durham, onde se pregava o batismo com o Espírito Santo, com a evidência da glossolalia, com a evidência das línguas. E Franciscon ficou muito interessado por aquela missão, por aquele lugar. E ele relata, tudo isso que eu estou relatando aqui, faz parte de uma pequena autobiografia que o próprio Luiz Franciscon escreveu. Isso são todos dados fornecidos por ele mesmo, né? Não existe nada inventado, tirado, deturpado. Existe mesmo o documento que eu coloquei na primeira página, na rodapé. Existe esse documento que todos podem... Se você tiver acesso a alguém da congregação, você pode pedir para ler isso. Na internet já há muito material também. Franciscon visitou aquele lugar, irmãos, e depois foi comunicar àqueles irmãos que ele havia saído da Assembleia Cristã de Chicago, que ali na missão da Rua Norte havia uma pregação diferenciada, havia alguém ali que estava pregando um batismo com o Espírito Santo, com línguas, né? Uma coisa diferente ali para a época. Esse pastor Durham é o mesmo pastor que esteve com William Seymour, ali na Rua Azusa, em 1906. O pastor Durham estava presente lá nos trabalhos, e por também questões doutrinárias, ele acabou saindo da Rua Azusa e fundando essa missão da Rua Norte. Então podemos ver, irmãos, que a vida de Franciscon, a vida da congregação cristã no Brasil, como nós vamos ver mais para frente, está toda permeada pelo movimento pentecostal da Rua Azusa, pelo movimento do pastor William Durham. Não tem como fugir da nossa história, não tem como fugir das nossas raízes, né, irmãos? E é importante sabermos disso. Em 1909, antes disso, ele comunicou para aqueles irmãos da Assembleia Cristã que ele havia se separado, que havia um movimento ali na missão da Rua Norte. Alguns irmãos foram visitar ali, e foram batizados com o Espírito Santo ali na missão do pastor Durham. Aqueles irmãos retornaram para a Assembleia Cristã de Chicago, e ali na Assembleia Cristã de Chicago também, o Senhor começou a batizar muitos ali com o Espírito Santo também. Vários irmãos começaram a receber ali o Espírito Santo, e na congregação nós temos um linguajar diferente, o Paulo Romero, pastor. Nós dizemos que recebemos a promessa. Eu não digo assim, fui batizado com o Espírito Santo, mas que eu recebi a promessa, né? Então, ali na Assembleia Cristã de Chicago, se tornou a primeira igreja italiana pentecostal ali nos Estados Unidos, irmãos. Em 1909, após aquela efervescência, muita gente indo congregar ali, o Senhor chamando muitas pessoas ali, o Senhor chamando também um outro linguajar. Eu vou começar a usar uns linguajares aqui comuns também para o meio da congregação. Muitas pessoas aderindo ali.
A Assembleia Cristã se tornou uma agência missionária muito grande. Começou a enviar missionários por todos os Estados Unidos. Muitos missionários iam para a Itália. E o Franciscon recebeu, diz ele, uma outra revelação, que ele deveria vir para o Brasil, né? Depois nós vamos perceber mais para frente, irmãos, que o Franciscon era italiano e a sua pregação, o seu trabalho missionário se deu especificamente no Brás, ali em 1910, onde a colônia italiana era muito forte no bairro do Brás. Antes de chegar ao Brasil, em 1909, irmãos, ele fundou ali na Argentina a Assembleia Cristã na Argentina, uma denominação que existe até hoje. Eu coloquei também em nota de rodapé, vocês vão ver aí site, na referência bibliográfica também, o pastor de lá dando testemunho de como que foi fundada a igreja lá. E essa igreja existe até hoje na Argentina. E em março de 1910, ele chega a São Paulo, no Brasil. Então, esse é o itinerário do fundador, Luiz Franciscon, que da igreja presbiteriana teve contato com o movimento pentecostal, advindo ali da Rua Azusa, do Seymour, com o pastor Durham, e empreendeu a viagem missionária para pregar exclusivamente a mensagem pentecostal no nosso país, entre os italianos do bairro do Brás. Essa é a primeira parte, irmãos, o esboço histórico, muito resumido, logicamente, são muitos detalhes, né, idas e vindas, mas aqui já dá para nós entendermos qual é a origem da congregação cristã no Brasil. O terceiro ponto, irmãos, sobre fé, ou seja, qual é a fé da congregação? O que a congregação esboça, explícita como fé? O que ela confessa como fé? O corpo doutrinário da congregação, vou começar a chamar de CCB, que é a sigla, está baseado em 12 artigos de fé e representa uma típica igreja pentecostal. Se nós pegarmos os 12 pontos e lermos, perceberemos que a congregação é sim uma igreja pentecostal, aliás, a primeira igreja pentecostal a ser organizada no nosso país, no Brasil. O estudioso Donald Dayton, ele observa que, além da marca característica da glossolalia, o movimento pentecostal possui uma teologia de 4 pontos. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Eu acredito que todos os irmãos aqui que são pentecostais concordam com essa definição, né? Todos nós aqui acreditamos nesses 4 pontos. Não é a igreja quadrangular, não, viu, irmãos? É os 4 pontos da teologia pentecostal. E segundo Mendonça, um outro estudioso, a CCB se enquadra no chamado pentecostalismo clássico, ou conforme Freston, outro estudioso, pentecostalismo de primeira onda. Então a congregação está enquadrada nessa primeira onda do pentecostalismo que chegou ao nosso país. 1910 a Congregação Cristã, 1911 a Assembleia de Deus. São chamados pentecostalismo clássico. Ou seja, aqueles irmãos que são característicos pelos usos e costumes, pelas roupas, pela a questão de brincos, de joias e assim por diante, que nós conhecemos também bastante, né? Podemos observar, em alguns pontos da doutrina da congregação, a marca característica de uma igreja pentecostal, conforme Dayton definiu. Os pontos de doutrina constam do artigo 10º do Estatuto de 1936. Então, aqui eu coloquei 4 pontos de doutrina da própria congregação, que demonstram que ela é, sim, uma igreja pentecostal. Os irmãos mais para frente vão entender por que eu estou dando essa ênfase. O ponto 5 diz que nós cremos na regeneração, o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O artigo 7º fala, nós cremos no batismo do Espírito Santo com a evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. O artigo 10 fala, nós cremos que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele ungindo com azeite.
e a oração da fé salvará o doente. O artigo 11, nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, esses 4 pontos demonstram aquilo que Dayton explícita, que a congregação se encaixa nessa definição de uma igreja do pentecostalismo clássico ou uma igreja do pentecostalismo da primeira onda. E assim nós enquadramos aqui a congregação nesse aspecto. O ponto 4 que nós colocamos aí, irmão, radicalismo, pastor Paulo, eu tenho até que hora aqui? 8h30 agora? 9 horas. Nesse ponto 4, irmãos, nós vamos falar um pouco do radicalismo, né, que existe dentro da CCB. Podemos perceber que eu tive o cuidado de pegar aí documentos próprios da igreja, para não dizer que somos nós que estamos falando e que estamos deturpando a imagem, assim por diante, né? Então, vamos pegar aqui documentação própria, que aí nós ficamos sabendo da opinião deles mesmos, né? Embora a CCB seja uma igreja pentecostal, ela não reconhece esse título. Aliás, não reconhece outro título, senão de a graça de Deus. Ou seja, embora a congregação seja pentecostal, participou daquele movimento da Rua Azusa e assim por diante, ela não se vê como uma igreja pentecostal. E mais para frente nós vamos trabalhar também mais esse conceito. A CCB também não está ligada e não mantém relações com nenhuma igreja no Brasil, nem no mundo, muito menos com a Assembleia de Deus, né, irmãos? Que inclusive também é uma igreja do pentecostalismo clássico, né? Então eles não mantêm relacionamentos com igrejas, eles não têm relacionamentos com nenhum grupo, inclusive, irmãos, nem com aquela Assembleia Cristã na Argentina, que foi fundada pelo próprio Franciscão, nem com eles, que seriam irmãos, vamos dizer assim, né, de sangue ali próximos de primeiro grau, eles não mantêm nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de colaboração. Nós vamos entender o porquê. Vejamos o que diz o tópico 20 da 53ª Assembleia Geral Anual de 1988. Anualmente, irmãos, na congregação existe uma Assembleia Geral, onde vem pessoas do mundo todo, onde existe a congregação, anciãos, ministros, né, da congregação, eles vêm para São Paulo, ali no bairro do Brás, naquele templo, onde é feita uma Assembleia Geral Anual de ensinamentos, onde se trata ali de deliberações diversas, e esses tópicos são dessas Assembleias Gerais de Ensinamento. Então, nós podemos ler aí, eles se manifestaram pelo tópico 20 dessa Assembleia. Congregação não é pentecostal. Congregação não se originou de dissidentes da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não surgiu da congregação que está no Brasil. As entidades que analisam o movimento evangélico em nosso país costumam nos classificar entre as igrejas pentecostais, devido ao fato de esses também crerem na manifestação do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Não somos pentecostais, nem temos afinidades com quaisquer outros ramos evangélicos. Deus derramou a promessa, aí ele está explicando no entendimento deles o que é o pentecostalismo. Deus derramou a promessa do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Este era um dia de festa nacional dos judeus, motivo pelo qual os judeus de todas as partes da terra se achavam reunidos em Jerusalém. A lei de Moisés determinava esta festa anual, entretanto a efusão do Espírito nada tem a ver doutrinalmente com a festa de Pentecoste, portanto nós nada temos com o pentecostalismo. Um dos jornais da capital de São Paulo publicou o artigo no qual menciona que a congregação se originou dos dissidentes da seita Assembleia de Deus. Não é verdade. Isso, não é verdade. E se faz necessário contestar isso publicamente. Também não é verdade que a Assembleia de Deus tenha se originado de pessoas que se afastaram da congregação. Tudo isso que nós lemos demonstra realmente uma falta de conhecimento, né, irmãos? Conhecimento histórico, de conhecimento bíblico. Ou seja, eles não têm noção de onde vieram, das suas origens, do seu passado religioso. E isso é muito deletério para a denominação e para os membros. Não vamos entrar aqui
em méritos, né, da culpa é de quem, mas isso aqui nos mostra e nos alertam o quão é perigoso nós não adquirirmos conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos falando da congregação, mas quantas outras religiões aqui e seitas no Encontro Apologético promove todos os meses, e percebemos o mesmo problema, a falta de conhecimento sistemático da palavra de Deus, né? Isso não abona, isso não explica, isso explica, mas não justifica, porque a palavra de Deus nos fala para conhecermos ao Senhor, né? Oséias fala para conhecermos ao Senhor, prosseguirmos em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, muitas vezes essas coisas que escutamos, esses ensinamentos que foram passados oralmente, de pai para filho, de membro para membro, onde não há um registro, a congregação não registra nada, irmãos. A congregação não escreve nada. O único documento que nós temos, que conta a história, foi esse próprio livreto que o Franciscão escreveu. Além disso, não há nada, não há mais nada. Como o pastor Paulo Romero falou, nem os 100 anos eles não estão comemorando. Não vão comemorar os 100 anos, porque não é para se dar glória para o homem, né? Porque depois, mais para frente, nós vamos trabalhando esse conceito que eles têm também. A CCB, dessa forma, se mantém em posição isolada, considerando-se a única igreja verdadeira. Para ela, o verdadeiro evangelho foi restaurado somente em 1910, através das revelações dadas por Deus ao fundador Luiz Franciscon. Para a CCB, a verdadeira igreja deve possuir os seguintes ensinamentos que nós vamos ler aqui. Irmãos, curiosamente, a exemplo de outros movimentos que nós escutamos aqui, o pastor também, os outros preletores falarem, há um detalhe interessante nessas igrejas que vamos dizer assim, que são meio problemáticas. Todas elas acreditam que o evangelho um dia se perdeu, lá pela época do Constantino, né, pastor Paulo? O evangelho se deturpou, a igreja se perdeu, e a igreja, não existia mais a igreja do Senhor. Mas eu me lembro bem do mês passado, que o pastor também falou isso, salientou. Se fosse assim, se a igreja tivesse se perdido, se a igreja estivesse corrompida e deturpada em toda a sua essência, Cristo teria sido um mentiroso, né, pastor Paulo? Oi? Um mau construtor e um mentiroso, porque ele disse que as portas do Hades, as portas do inferno não prevaleceria sobre a sua igreja. Então, irmãos, vamos tirar isso da cabeça, que a igreja se perdeu. A igreja sim se contaminou, normal, quando a igreja chegou ao poder, no século IV, com Constantino. Mas a igreja não se perdeu totalmente. Sempre houve um remanescente, sempre houve os fiéis que serviram a Deus em espírito e em verdade. Então, vamos tirar da cabeça isso, que em 1844, Jesus ia voltar, a igreja foi restaurada, que só em 1910 o evangelho foi restaurado. Isso não existe, irmãos. O evangelho nunca foi perdido. A igreja nunca foi deturpada em toda a sua essência. Mas alguns pensam assim. A maior dúvida, uma das maiores dúvidas que eu tinha quando era membro da congregação, era como se salvava antes de 1910. Como que se salvava antes de 1910? Porque se só agora a verdade foi restaurada, o evangelho foi restaurado, e só agora existe a igreja que pode conduzir as pessoas à salvação. Lemos lá em Efésios 2, 8, 9 e 10, que a salvação é pela graça, né? Nenhuma igreja pode ter o monopólio da salvação, né, pastor? Nenhuma igreja pode ter as rédeas da salvação de uma pessoa. Isso é romanismo, né? Nós, descendentes da tradição protestante, né, nós sabemos que a salvação é pela graça, que o justo vive pela fé. Então, nenhuma placa, nenhuma denominação, nenhuma seita, nenhuma organização pode se considerar a graça de Deus. A palavra de Deus em Tito fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, quem é essa graça que se manifestou, senão o próprio Senhor Jesus? Então, a congregação desenvolve, a despeito daqueles 12 pontos de doutrina que nós observamos, irmãos,
são no papel aqueles pontos de doutrina. Na verdade, na realidade, existem os ensinamentos orais. Aqueles ensinamentos que não estão escritos em lugar nenhum. Aquela etiqueta não escrita, aqueles costumes não escritos. E para eles, a igreja verdadeira possui esses 11 ensinamentos que eu vou ler agora. Primeira, na igreja verdadeira, o batismo correto é praticado pela fórmula composta de Atos 2:38 com Mateus 28:18 e 19. Portanto, todas as pessoas batizadas de forma diferente devem ser rebatizadas quando aderem à congregação que está no Brasil. Eu agradeço a Deus por estarmos hoje aqui conversando, não estamos denegrindo a imagem de ninguém, não estamos falando mal de ninguém, mas precisamos trazer informações, precisamos alertar aos irmãos. Então, você precisa estar ciente que se você é um membro de alguma igreja evangélica, que você já se batizou, que se você passar para a congregação, se você aderir para a congregação cristã no Brasil, você vai precisar ser rebatizado. Então, você analisa isso, se isso aí é coerente. 2, a verdadeira oração é aquela praticada somente de joelhos. E ainda tem um embasamento bíblico aí, irmãos, Filipenses 2:10. Então, confere lá, vê se Filipenses 2:10 fala realmente isso. As mulheres que oram profetizam, devem ter a cabeça coberta com um véu. 1 Coríntios 11. Os membros devem saudar-se com o ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5:26. A verdadeira salvação é a paz de Deus e não a paz do Senhor. O dízimo pertence ao Antigo Testamento e não ao Novo. O verdadeiro obreiro, para quem não quer pagar o dízimo é bom, né, irmãos? Pagar não, devolver ao Senhor, né? Para quem não quer devolver é bom. Não, isso aqui é do Antigo Testamento, né? Então é uma boa, né? E tem embasamento bíblico ainda, o pior de tudo é isso. É verdade. 7, o verdadeiro obreiro não pode receber salário, pois aquilo que recebeu de graça deve dar de graça. Mateus 10:8, depois você vai analisando aí. O evangelho não deve ser pregado em lugares públicos. O Espírito Santo enviará aqueles que são predestinados à salvação à CCB. A pregação do sermão não deve ser preparada, mas sim revelada na hora que se irá pregar. O Espírito Santo irá trazer, naquele momento, o que deverá ser ensinado à igreja. Quando o membro falece, ele dorme, não tem consciência do que acontece ao seu redor. A Bíblia é apenas um livro que se torna a palavra de Deus quando pregada pelo ancião. Então, esses 11 pontos são aqueles ensinamentos intrínsecos, que não estão escritos, mas que são seguidos e entendidos por todos os membros. Eu acreditava em todos eles, sem tirar nem pôr nada, né? Esse ponto 11, a Bíblia é apenas um livro, isso aqui eu pude escutar da boca do próprio ancião, porque quando eu saí, depois os irmãos vão ver no final, tem a nota de rodapé número 6. Quando nós tivemos algum entendimento, irmãos, começamos a estudar um pouco mais. Em 2001, quando eu li aquele versículo de Efésios 2:8, algo começou a incomodar o nosso coração a respeito de tudo aquilo que nós vivíamos ali e que entendíamos daquela maneira. Eu quero dizer para os irmãos que não foi fácil, não queríamos sair da igreja, porque imagine você que está numa igreja onde você nasceu, onde você cresceu, onde você tem os seus parentes, onde os seus avós já eram de lá. A situação não era boa, não queríamos sair e nem nos regozijamos em ter saído. Mas, irmãos, quando a verdade, muitas vezes da palavra de Deus, ela toca o nosso coração, ela bate em nós, não há como fugir, muitas vezes, daquilo que Deus nos chama para fazer. Então, ali em 2001, começou conosco esse problema de consciência, né? Onde já não concordávamos com muitos ensinamentos, né? Isso se prolongou até o ano de 2006, irmãos, quando em 2006, o meu pai, minha mãe e meus irmãos tivemos a difícil atitude de sair
de nos desligarmos da congregação. Na nota 6, os irmãos vão encontrar aí na internet a nossa carta de desligamento, a carta que nós enviamos aos líderes, aos anciãos, explicando os motivos da nossa saída. E ali, numa reunião, que estávamos reunidos para deliberação disso, esse ponto 11 foi muito enfatizado, onde eles entendem que a Bíblia por si só, a Bíblia aqui, se eu pegar uma Bíblia agora e colocar ela aqui, fechada, ela não é a palavra de Deus. Ela só se torna a palavra de Deus quando revelada para o ancião, para o pregador, e ele abre e a lê. E aí ela se torna a palavra de Deus. Por isso que não se pode preparar antes, nem estudar nada, tem que ser a coisa momentânea. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né, irmão? Se nós abrirmos a palavra de Deus em qualquer versículo, nós percebemos, a própria palavra atesta em Hebreus, que ela é viva e eficaz, é mais cortante que a espada de 2 gumes, que penetra a alma, o coração, e é apta para dissecar os ossos e o pensamento. Então nós percebemos que há um erro de entendimento em relação à própria palavra de Deus. Nesse ponto, eles precisam rever esse ponto, entender que a palavra de Deus é a Bíblia, que a simples leitura de um versículo tem poder de converter o pecador, que a palavra de Deus não precisa ser nem pregada. Se ela for lida, se ela for um folheto entregue a alguém na rua, com um versículo bíblico, esse versículo, esse trecho lido, ele tem poder em si mesmo de converter as pessoas. E isso nós temos visto durante a história do cristianismo, muitos testemunhos. Eu me converti porque eu li um livreto, eu me converti porque eu escutei um versículo bíblico, eu me converti porque alguém me deu uma Bíblia, e eu abri em João 3,16 e li e me converti. Então, esse ponto é crucial para os irmãos que estão aqui da CCB entenderem que a Bíblia é a palavra de Deus. Já encaminhando para o final, irmãos, esses 11 pontos aqui, eu deixei aqui uma deixa aqui para o pastor Paulo Romero, o professor Paulo Romero, para ele tentar refutar aqui biblicamente esses 11 pontos, mesmo porque é importante nós sabermos se realmente isso aqui é bíblico, tem fundamento bíblico. Será que tem fundamento bíblico que a verdadeira salvação é a paz de Deus e não a paz do Senhor? Né? Como que ficam os irmãos assembleanos aí? A paz do Senhor, né? Então, de que Senhor? E eu mesmo falava, né? Mas de que Senhor, né? Então, realmente, a falta de conhecimento tem trazido muitos malefícios. Ponto 5, irmãos, perda de memória. Muitos estranharam esse ponto aí. Nossa, tem amnésia, né? O pessoal da congregação tem amnésia. De uma certa forma, sim, né? Porque eles não se reconhecem como pentecostais, eles não têm ligações com nenhuma igreja, eles não têm, nem no Brasil, nem no mundo, com nenhum movimento. Eles acreditam que a verdadeira graça só foi restaurada em 1910. Então há um lapso, há um hiato, né? Eles não têm memória, eles não sabem de onde vieram. E isso é muito ruim para os crentes, né? O cristianismo tem 2000 anos, né, pastor? O cristianismo é uma religião histórica, né? E não conhecer a história do cristianismo, para todos nós, irmãos, é algo muito perigoso. Porque quando eu não conheço a história, quando eu não conheço os movimentos dentro do cristianismo, as pessoas que foram mártires, as outras denominações, né? Quando eu não conheço isso, eu acabo me isolando dentro do meu mundinho ali, dentro da minha igreja. E eu acho que tudo aquilo que é pregado ali é a única verdade. Não existe mais nada, não existe mais coisas sendo pregadas diferente em outros lugares. E a palavra de Deus diz que a graça ela é multiforme, né? O Senhor derramou uma graça multiforme. Então, glória a Deus pelos movimentos, glória a Deus pelas outras denominações, glória a Deus que eu não preciso chamar de irmão só aquele que é da minha própria igreja, mas eu tenho uma grande família. Deus tem nos provido de uma extensa família sobre a face da terra, não é verdade, irmãos? Então, eu coloquei aí que Franciscon ele desenvolveu seu trabalho missionário na colônia italiana do Brás, em São Paulo, durante algumas décadas. Os membros eram, em sua grande maioria, ou quase totalidade, imigrantes italianos,
Com o passar do tempo, ela se abriu naturalmente às demais etnias do Brasil. Atualmente, esse fato é muito pouco conhecido para a maioria dos membros. Até o final da década de 30, a década de 40, a congregação cristã era uma igreja exclusivamente de imigrantes italianos. Os cultos eram pregados em italianos, os inários eram escritos em italianos, né? E com o passar do tempo, a igreja foi se abrindo, as outras etnias, as outras pessoas foram se aculturando, ou seja, a igreja foi se aculturando naturalmente ao Brasil e as pessoas foram aderindo. E isso foi um ponto positivo, porque o imigrante italiano chegava em São Paulo, muitas vezes longe da sua terra, longe do seu povo, da sua língua, e encontrava ali uma colônia italiana, encontrava ali uma igreja italiana, e ele ali aderia àquele lugar e se sentia mais em casa, se sentia mais confortável. Então, eu acredito que esse foi um dos pontos cruciais para que a igreja crescesse muito do jeito que cresceu, porque houve essa base na colônia italiana em São Paulo, no bairro do Brás. Até hoje, irmãos, muitos anciãos, muitos líderes ainda são italianos, descendentes de italianos. E o Franciscão ele visitou o Brasil em 10 oportunidades, a última foi em 1947. Desta forma, a liderança da igreja ficou nas mãos dos anciãos brasileiros. O Franciscão visitou muito pouco a congregação aqui no Brasil. No momento que ele viu que a igreja já estava consolidada, fortalecida, ele não visitou mais, também por motivos de saúde, e ele ficou preocupado com missões, ele foi fazer o seu trabalho missionário. E a igreja, irmãos, como não tinha a presença do seu fundador aqui, né, uma presença marcante, ela ficou, os líderes aqui no Brasil, eles tiveram aquele sentimento de que realmente esta é a graça de Deus, porque nós não temos líderes, nós não temos homens aqui que estão à frente, né? O próprio líder acabou não estar aqui presente conosco, ele não veio. Então, essa ausência colaborou um pouco também para que passasse essa cultura para os membros, né? Era importante que ele estivesse presente, mostrando também as suas origens, de onde ele tinha vindo, para que a igreja aqui no Brasil não perdesse contato com as suas origens. A CCB não mantém nenhum registro histórico de suas origens, a não ser um pequeno opúsculo contendo as memórias de Luiz Franciscon, nem tampouco está comemorando o seu primeiro centenário, como a gente comentou aqui. A falta de conhecimento histórico contribui para que o membro não se sinta parte de nenhum movimento do cristianismo. O membro da CCB não reconhece como irmãos adeptos de outras igrejas cristãs, né? Então, nós podemos perceber aí por que esse tópico, perda de memória ou falta de memória, que é o que tem contribuído muito para essa postura da congregação em relação ao Evangelho como um todo. A CCB acredita que a sua fundação não teve influência de nenhum movimento, que foi obra exclusiva do Espírito Santo, através da revelação dada ao seu fundador. No preâmbulo do seu estatuto, nós podemos ler o seguinte, no preâmbulo: o Senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo. Percebam aí, irmãos, a sua obra no Brasil, por um seu servo, nem o nome dele é mencionado, não é? Em junho de 1910, sem denominação alguma. Complicado, né, irmãos? Nós sabemos aí que ele era presbiteriano italiano, que ele participou ali do movimento pentecostal, não é? Propagando-se, todavia, rapidamente por intermédio de seus crentes, desde então chamados por fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então podemos ver aí a própria fala da CCB, não é a minha fala, mas a própria fala deles, mostrando essa falta de conhecimento. E mais, irmãos, eu não diria tanto falta, eu também não diria falta de conhecimento. Parece que isso é intencional para que passe aquela imagem de que a congregação não foi fundada por ninguém, não foi fundada por homens, mas foi fundada exclusivamente pelo Espírito Santo, né? E por isso que nós fizemos esse trabalho lá na faculdade, junto ao professor Paulo Romero, buscando essas origens, para que isso chegue ao conhecimento maior
de maior número de membros, para que eles vejam que não é desta forma, né? Que o fundador ele teve realmente origens, que a congregação ela também professa a mesma fé pentecostal da Assembleia de Deus e assim por diante de outras igrejas pentecostais também. Pastor Paulo, eu vou ser pontual, hein? Falta 3 minutos aqui, já estou nas considerações finais aqui. Então, indo para o ponto 6 aqui, irmãos, considerações finais, depois nós vamos abrir para perguntas, para as considerações do pastor Paulo também. Então, como demonstrado neste esboço, a CCB foi a primeira igreja pentecostal a ser organizada no Brasil. Mas a CCB não aceita qualquer classificação religiosa, pois se considera a graça de Deus o único caminho verdadeiro para o céu. Infelizmente, a falta de conhecimento bíblico tem afastado a CCB da comunhão com as demais igrejas brasileiras. Isso tem provocado certo orgulho religioso. Os membros de outras denominações que aderem à CCB precisam ser rebatizados. Não é permitido ao seu membro visitar outras denominações. Caso isto ocorra, o tal membro é disciplinado. O conhecimento, de forma geral, não é estimulado e, quando adquirido, não serve em nada para a fé. Nós não estamos dizendo, cada um de nós, irmãos, temos a nossa igreja, né? Devemos amar a nossa igreja, amar a nossa denominação. Eu não estou fazendo um discurso aqui que agora nós temos que visitar todas as igrejas, que nós temos que colaborar em todas as igrejas, que temos que estar em todas as igrejas e assim por diante. Mas nós precisamos ter essa consciência de que não é só a nossa igreja que prega o Evangelho, não é só a nossa igreja que vai levar as pessoas para o céu através da pregação, não é? Que o Senhor não se utiliza só de um grupo, mas que a graça de Deus ela é abundante, né? Então isso precisa estar na nossa mente, que o irmão da outra denominação é meu irmão, se ele confessa ali a Jesus, a palavra de Deus como seu Salvador. Então isso precisa, eu não preciso estar com ele, eu não preciso estar na igreja dele, eu não preciso largar a minha igreja, eu não preciso agora ficar sem igreja, não, agora eu sou do reino, né, pastor? Não tenho igreja. Não, não é isso, você deve amar e ficar na sua igreja, mas deve ter essa clareza de mente que o Evangelho e a salvação e a graça é Jesus Cristo, irmãos. A graça é o Senhor Jesus. Não é nenhuma denominação, placa, movimento, igreja, fundador, não é ninguém que recebeu revelação especial, a revelação já foi dada na palavra de Deus, não é? O próprio apóstolo Paulo fala, se um anjo do céu descer com uma nova revelação, com alguma revelação, você considere como anátema, porque nós já temos a revelação especial de Deus contida na palavra de Deus. E finalizando aqui, irmãos, o que está acontecendo hoje na congregação? Então, a pós-modernidade tem trazido enormes desafios à CCB. Atualmente, os membros têm acesso a muitas informações pela internet, rádio, TV. Através desses meios, ele participa de comunidades, ouve e assiste pregações, escuta músicas gospels e etc. Muitos sites são de membros da CCB. No site de relacionamento Orkut, existe mais de 1000 comunidades relacionadas ao tema CCB. Uma comunidade tem mais de 50 mil pessoas só em uma comunidade, irmãos. Isso demonstra como o membro está ansioso por conhecer e se comunicar com o mundo exterior, com o mundo existente fora dos muros da sua igreja. Muitos são os membros que se desligam após adquirirem conhecimento bíblico. A produção de pesquisas e informações sobre a CCB poderá produzir nos seus membros algum fruto de reflexão e de conhecimento, o que contribuirá para o resgate das suas memórias. Então, hoje nós estamos vivendo uma época onde a informação está aí aberta, a informação está com livre acesso para todos, né? E os membros da CCB são os mais ávidos, irmãos, pelos sites na internet, pelos relacionamentos pelo Orkut, criar comunidades. Para quê? Porque eles não têm a liberdade lá dentro para estarem discutindo, tirando dúvidas. Surgiu dúvida na cabeça de um membro, né? Nossa, mas eu escutei uma música gospel e eu senti a presença de Deus. Será que isso é de Deus? E aí, onde que ele vai recorrer para ter essa informação? Então, estão indo para a internet, estão indo para a televisão, rádio e assim por diante. Então, nós acreditamos, irmãos, que
toda essa informação disponível poderá trazer um fruto de reflexão para os membros. Eventos como esse, comemorações do centenário, mostrar a história da congregação, é muito importante para que o membro lembre as suas raízes e possa se sentir parte de um todo também, não é? Uma coisa que eu não coloquei aí também, muitos membros, como eu relatei também, que saíram da congregação, existem algumas dissidências da congregação já também. Existe uma igreja chamada Congregação Cristã Apostólica, ela é de Goiás, eram de ex-membros da congregação. Existe uma associação de membros aqui na Armênia, na rua Pedro Vicente, associação de membros da congregação cristã no Brasil. São pessoas também que deixaram, estão se reunindo também lá, em cultos e assim por diante. E na internet, irmãos, vocês vão ver todo tipo de aberrações e de comunidades e de informações sobre a congregação, né? Existe até uma congregação, uma igreja no sul, que foi formada por um ex, essa é boa, pastor, por um ex-ancião da congregação, Congregação Cristã no Brasil do Sétimo Dia, essa é boa, né? Do Sétimo Dia. Então não estava bom não, só ser da congregação. Todos aqueles ensinamentos, né, pesados não estavam suficientes para guardar o sábado agora também. Senão não se salva, né? E assim eu termino, irmãos, esperando assim que esteja ficado claro a nossa posição dessa importância desse resgate histórico, dessa perda de memória, para que isso tudo possa trazer um fruto de reflexão e de informação para os irmãos também. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos: a congregação não é uma igreja comum igual à sua igreja, que você acha que se você for lá, eles vão te aceitar, eles vão aceitar ir na sua igreja também. Então isso é muito importante você ficar ciente, porque muitos irmãos de algumas denominações, inclusive a Assembleia de Deus, que foi uma das mais cooptadas, né, pastor, das mais procuradas, o membro também vai um pouco sem orientação, ele vai muito inocente, achando que ele também vai receber uma visita recíproca, que ele, da mesma forma que está considerando o membro está considerando ele. Então, isso não é verdade. Então, vocês fiquem atentos, vocês que têm parentes da congregação também, vocês são alvos também do proselitismo religioso, que nós não colocamos aqui. É muito forte o proselitismo, né? Ou seja, evangelizar alguém que já está evangelizado é 90% do caminho andado, né? Fica fácil evangelizar as pessoas. A famosa expressão pescador de aquário, né? Vamos pescar no aquário. Então, assim, irmãos, o sentimento é sempre de amor, é sempre de comunhão, de respeito, mas de informação. Nós precisamos estar bem informados e para não cometermos alguns enganos, né? Sabermos realmente onde estamos pisando. Eu quero agradecer a todos, agradecer ao pastor Paulo Romero, a quem eu passo a palavra agora. Vai ter as perguntas aí, vai ter o... Deus abençoe a todos, irmãos. Muito obrigado, Eliel. Daqui a pouco Eliel voltará e nós juntos estaremos aqui, responderemos as perguntas. Eu quero deixar algumas informações e que não dá para tocar tudo, é claro, e o tempo não permite também, mas eu queria tratar dessa questão. A congregação cristã no Brasil tem permanecido, ao longo da sua existência, imutável quanto à sua forma de governo, sua estrutura eclesiástica e modus vivendi, seu estilo de vida, né? Seu modo de viver. Como demonstra um documento da denominação que traz um resumo da convenção, realizada em fevereiro de 1936, um regimento interno com data de 1948, e uma declaração de fé na sua 8ª edição. A igreja não tem clero assalariado e explica: todo servo de Deus deve trabalhar para o seu sustento material. Não dependendo da irmandade, pode agir com mais franca imparcialidade em todos os casos que se apresentarem. Isso está na página 3. E aqui eu apresento mais alguns itens do regimento interno. Moléstias contagiosas. Em obediência às leis sanitárias do país, não devem participar de nossos cultos e reuniões pessoas atacadas de moléstias que essas leis considerem
consideram contagiosas. Leituras estranhas. O povo de Deus não tem necessidade de frequentar outros cultos e nem de ler leituras religiosas de diferentes princípios. Na Sagrada Escritura existe de tudo que se precisa, individual e coletivamente. Casamentos. A congregação não admite cerimônias religiosas em casamentos, a não ser uma oração que poderá ser feita por qualquer irmão presente quando não houver ancião, cooperador ou diácono, pois isso não faz parte do ministério. Portanto, os servos não devem assumir esse compromisso. Não é permitido realizar casamentos nas casas de oração da congregação cristã no Brasil. O fiel deve abster-se de compartilhar em banquetes matrimoniais ou outros que o possam contaminar, transgredindo a eterna verdade de Deus. Atos 15, 29. Bom, eu tenho 2 pontos aí que eu gostaria de comentar. O primeiro, a questão do salário do pastor. A congregação precisa ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. Os crentes da congregação, a liderança da congregação, precisa prestar atenção naquilo que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, quando Paulo diz assim: outras igrejas despojei eu, recebendo delas salário para servir vocês. Então o apóstolo Paulo abertamente afirma que chegou a receber salário das igrejas. Não era uma constante na vida de Paulo. Quando Paulo precisava, ele trabalhava materialmente, ele fabricava tendas. Mas quando ele podia, e as igrejas podiam, elas também sustentavam o seu ministério. Tá? Uma outra coisa, eu já fui em casamentos de membros da congregação que está no Brasil, até porque parte da minha família é de lá. Nós temos aí 2 anciãos na família, pelo menos. Eu já fui várias vezes em casamentos. Mas teve uma ocasião que eu fui num casamento, o casamento foi numa churrascaria. Aí o juiz veio, fez a parte cívica, legal, né, do casamento, e só teve essa também. Não houve uma oração, a palavra Deus não foi comentada, não se fez qualquer oração para agradecer pela comida, nada. Nada disso. Então nós comemos, e a comida estava muito boa. Isso eu não posso esquecer. A comida estava muito, porque foi numa churrascaria muito boa. Que comida! Mas eu saí de lá com algo no meu coração e me entristeceu muito. Interessante que para este casamento, Jesus não foi convidado. Para aquele casamento, Jesus não foi convidado. E eu fiquei assim triste pelos noivos ou pelos recém-casados ali. Eles foram casados, mas ninguém podia fazer uma oração pedindo a Deus que abençoasse aquele casal. Tudo em nome de regras, de leis, que você não encontra base nas Escrituras. Né? Funerais. O serviço a ser feito em funerais deve ser julgado de acordo com o momento. Todavia, não se deve levar o corpo na casa de oração, pois isto tornar-se um hábito e imitação de costumes mundanos, que não se fundamenta na fé apostólica e na palavra de Deus. Tá? É interessante que é costume na congregação cristã no Brasil não se orar a não ser ajoelhado. A oração não deve ser feita em pé, não deve ser feita sentado. Tá? Então, ou você ajoelha para orar, ou não vai orar. Mas eu fiquei surpreso quando no funeral de um dos nossos familiares, os anciãos, então disseram: irmãos, chegou um estudo novo, chegou um ensino novo. E agora, por causa das leis sanitárias, normas de higiene, então nós agora podemos orar em pé no funeral. Então, no funeral nós podemos orar em pé. Então, esse chegou um ensino novo. Né? Então, me faz lembrar muito o mormonismo. Está sempre chegando um ensino novo. Por que eu preciso de um ensino novo? Quando a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus eterna.
né? E que nunca vai mudar, não é? Agora uma coisa positiva, né? A política, nas congregações, não são admissíveis partidos de espécie alguma. Cada um é livre cumprindo o seu dever de votar, que é uma determinação da lei. Todavia nós, remidos pelo sangue do concerto eterno, nunca poderemos votar em partido que negue a existência de Deus e a sua moral. Quem ocupar cargos no ministério não deve aceitar encargos políticos. Não se deve permitir que candidatos a cargos políticos venham fazer propaganda ou visitar as casas de oração com esta finalidade. Estava um dia numa reunião com alunos da Universidade Metodista e a Yara Monteiro, a professora Yara Monteiro, que deu aula na Universidade Metodista, e ela pesquisa também a congregação. E ela nos disse o seguinte, que na congregação, a congregação não abre espaço para comícios, para atividades políticas. Tá? O último político a ir à congregação que está no Brasil, a visitá-la, foi em 1960. Foi Jânio Quadros. E ele nem foi apresentado. Nem falaram no nome dele. Então, os políticos já sabem que é perda de tempo ir lá na congregação que está no Brasil. Eles não vão abrir espaço para isso. Parabéns para eles neste aspecto. Porque, infelizmente, em muitas de nossas igrejas, é uma farra no mau sentido. É terrível. É terrível. Né? Eu poderia contar para vocês inúmeros exemplos disso. É lamentável o que se passa no nosso meio. Eu, uma vez, estava falando numa reunião de obreiros, pastores, tinha uns 1.200 pastores. O local estava lotado aquele dia. Lotado. De repente, eu fui interrompido, depois de uns 20 minutos falando, eu tinha 1 hora para falar. E alguém disse assim, não estou caçando a palavra do pastor Paulo Romeiro. É que chegou aqui o fulano de tal, um político aí desses terríveis, terríveis. E ele vai falar com vocês, irmãos. E eu sentei, e dali a pouco o político chegou, acompanhado, né, de outros ali do lugar. E ele pegou o microfone, e ele começou assim. Eu também sou vosso... Eu não posso imitar, só vou saber quem é. Agora já me traí. Meu Deus! Aí ele disse assim. Aí ele disse assim, eu também sou vosso irmão. Eu mudei, né, agora, né? Porque eu creio no amor de Deus e no juízo final. Irmãos, caiu um fogo. Caiu um fogo, era só pastor, presbítero, diácono, obreiros, com a mão levantada, gritando em línguas. Eu fiquei olhando e falei, mas aonde que esse pilantra foi arranjar tanta unção? É um homem terrível, que naquele dia já tinha passado numa sinagoga, depois já tinha passado por um centro espírita, e do centro espírita veio para o púlpito. Aí vocês percebem a situação da igreja evangélica brasileira. Aí vocês percebem quão triste é. E eu fico perguntando, o que o Espírito Santo achou daquilo naquele momento? O que Jesus achou daquilo naquele momento? Quando um ímpio, e não é ímpio normal não, é um ímpio especial. É um ímpio especial. É ímpio com I maiúsculo. O que Jesus achou de um ímpio, daquele calibre, falando aquilo ali e gente gritando em línguas estranhas? Glossolalia, né? Temos usado aqui. Mas vamos terminar.
Jornais e propaganda. Não possuímos jornais e propagandas religiosas e nem literaturas religiosas, assim como não nos correspondemos com os que os editam. Não devemos, portanto, colaborar de espécie alguma. Outras luzes não precisamos, nem queremos. O tempo muda sempre, porém a palavra de Deus é imutável. Mudam os homens, porém o Senhor é o mesmo, eterno e fiel. Olha, tem muita coisa que não vai dar para tratar hoje, mas daqui a pouco, no Perguntas e Respostas, a gente possa ajudar um pouco mais, né? Existe o abuso de bebida alcoólica por grande parte dos membros da congregação cristã do Brasil. Isso é um fato. Isso é um fato porque eu presencio isso. Eu já vi isso muitas vezes. Tá? Tanto que muitas pessoas no estado do Paraná, onde a congregação é mais forte, no Sudeste, São Paulo, Paraná, várias pessoas no Paraná se referem à congregação cristã no Brasil como congregação cristã do barril, por causa do uso excessivo de bebida alcoólica por muitos deles. O anti-intelectualismo, isso aí é importante, eu vou fechar com isso praticamente. O anti-intelectualismo é baseado em 2 Coríntios, capítulo 3. Se você quiser abrir lá comigo. Segunda Coríntios, capítulo 3. Diz assim, versículo 6. O qual, 2 Coríntios 3, versículos 6 e 7. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então este é um texto muito usado, pensado pelos crentes da congregação para afirmarem constantemente: nós não precisamos ficar presos na letra, não precisa ficar aí tentando entender a Bíblia. A Bíblia, na hora do culto, pergunta-se, o ancião pergunta, geralmente para os cooperadores ou diáconos: o irmão está com a palavra? Não, não estou com a palavra. O irmão está com a palavra? Não, eu não estou com a palavra. Irmão, você está com a palavra? Eu também não. Às vezes pode estar. Mas quando ninguém está com a palavra, o ancião não vê opção a não ser abrir a Bíblia. E aonde abrir, ele vai ler. Eu já vi, por exemplo, abrir num salmo tal e ele foi falar outra coisa. Você, meu irmão, que está com problema de finanças, o Senhor vai suprir. Você que está com um membro da sua família hospitalizado, o Senhor já enviou o anjo para cuidar. Você que vai viajar, ainda não chegou a hora. Está vendo? Aqui Deus fala. Olha como Deus fala. Mas isso também eu posso fazer. Posso fazer. Você quer ver? Já vou arranjar algumas profecias para você aqui hoje. Você que está aqui hoje pela primeira vez, o Senhor está mandando você dar uma oferta hoje de R$2.000. E ai de ti se não creres. Assim. Então, tem muitas formas de você fazer isso. Você quer ver uma declaração profética que a gente não erra? O Senhor está dizendo que aqui tem casais que discutiram essa semana. Acertei. Aqui tem pessoas com problema no cheque especial. Acertei de novo. Ou no cartão de crédito. Bom, então, veja bem, para refutar isso, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, a letra mata, não é a letra da Bíblia, é a letra da lei, gravada em pedras lá no Antigo Testamento. Agora, é muito triste a situação de um membro da congregação cristã no Brasil que cai em adultério. E eu sei, e a palavra de Deus assim diz, que o adultério é um pecado terrível. É verdade, é verdade. Destrói, é uma destruição enorme, é verdade. Mas ninguém pode dizer que o adultério é um pecado imperdoável. Porque se o adultério
for o pecado imperdoável, nós vamos ter que tirar Davi do capítulo 11 do livro de Hebreus. Os heróis da fé. Está lá no capítulo 11. E gente que teve muita encrenca no Antigo Testamento, aparece na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. A Raabe, a meretriz, está lá. A prostituta, está lá. Jacó, o usurpador, enganou o irmão, está lá. E aí, no versículo 32, Davi aparece, o adúltero, o assassino, está lá também. Isso significa o quê? É a graça de Deus, é favor imerecido. E eu já disse isso, vou repetir porque pode ajudar alguém. O nome Davi aparece umas 70 vezes no Novo Testamento, mas o seu pecado nenhuma vez. O Espírito Santo não permitiu que os escritores do Novo Testamento citassem o pecado de Davi. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já não lembrava mais. Dos seus pecados, não me lembro mais. Então, é muito complicado quando alguém cai em adultério. Aí a própria mãe não conversa mais com o filho, não cumprimenta, vira a cara para ele. Ninguém quer saber mais dele. E agora parece que flexionaram um pouquinho, abriram um pouquinho. Estão dizendo, não, você pode vir, senta lá no último banco. Se um dia Deus mandar, a gente vai lá e faz uma oração, mas fica lá. E não é desse jeito. A mulher adúltera, em João 8, não teria a menor chance. Ela seria apedrejada por essa gente. Então eu lamento que tem essas posturas, tem coisas boas, mas tem essas posturas. A questão do som da alma não é bíblico, os adventistas também creem assim, por quê? Porque você vai ver, por exemplo, você vai ver no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, aparecem duas personagens conversando com Jesus. Duas personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Tudo bem que Elias não morreu, foi trasladado, mas Moisés morreu, e ele não estava dormindo, estava conversando com Jesus. Aí você pega Lucas capítulo 16, quando Jesus fala do rico e Lázaro. E você vai ver que o rico não está dormindo na eternidade. Pelo contrário, estou aqui atormentado nessas chamas. E ninguém dorme atormentado. É muito difícil pegar no sono quando você se sente atormentado. É muito difícil, É muito difícil. Só se o rico estivesse passando por uma insônia muito grande lá no inferno, mas tem nada a ver. Eu acho que um texto melhor ainda é o de Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, quando João diz, eu vi as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, estavam debaixo do altar de Deus, e roncavam com grande ronco. É isso que está lá? Não. E clamavam com grande voz. Então, quem dorme é o nosso corpo. Está lá em Mateus 27, é o corpo que dorme. Mas nós não vamos dormir depois de morrermos. O problema é que esses grupos têm problema com linguagem figurada na Bíblia. É uma metáfora, é um eufemismo. O que nós encontramos em Atos capítulo 7, Estevão adormeceu, está dormindo. Por quê? Porque o sono é o primo da morte. São muito parecidos. Então, quando uma pessoa está dormindo, parece que está morta. Então, é muito parecido. Então, a Bíblia usa isso aí para atenuar a linguagem, suavizar a linguagem. Porque muitas vezes nós usamos linguagens nada simpáticas sobre a morte. Fulano abotoou o paletó. Fulano esticou a canela. É verdade. É verdade, fulano bateu as botas. E essas não são expressões felizes, não. Então, a Bíblia usa uma expressão melhor para suavizar, e nós também usamos. Fulano passou para o Senhor, fulano descansou, e assim por diante. Então é isso que a Bíblia faz. Então nós vamos terminar neste momento